Continuação da leitura do livro O Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski, capítulo 2. Vejam só, embora tudo desse na mesma para mim, dor, por exemplo, eu sentia mesmo assim. Se alguém me batesse, eu sentiria dor. Era do mesmíssimo modo no sentido moral. Se acontecesse algo de dar pena, eu sentiria pena, do mesmo modo que antes. Quando na vida ainda não dava tudo na mesma para mim. Agora, mesmo eu havia sentido pena. Uma criança eu teria certamente ajudado. Então, por que não ajudei a menina? Pois foi graças a uma ideia que surgiu então. Quando ela estava me puxando e me chamando, de repente apareceu diante de mim, naquele momento, um problema, e eu não pude resolvê-lo. Era um problema fútil, mas eu me enraiveci. Eu me enraiveci graças à conclusão de que, se eu já havia decidido que me suicidaria naquela mesma noite, então, por conseguinte, agora, mais do que nunca, tudo no mundo deveria dar na mesma para mim. Porque é que, de repente, eu senti que não me dava tudo na mesma e que eu tinha pena da menina. Lembro-me de ter ficado com muita pena dela, a ponto de até sentir uma dor estranha, até totalmente inacreditável em minha situação. Juro não me transmitir melhor a minha sensação fugaz daquele momento. Mas a sensação continuou também em casa, quando eu já tinha me instalado à mesa e fiquei muito irritado. Como havia tempos, não ficava. As reflexões fluíam uma atrás da outra. Parecia-me claro que, se eu era uma pessoa e ainda não era um nada, e até então não tinha me tornado um nada, então eu estava vivo, e por conseguinte podia sofrer, irritar-me e sentir vergonha dos meus atos. Que assim fosse. Mas, se eu me matasse dali a 2 horas, por exemplo, que me importaria a menina e que teria eu então a ver com a vergonha e com tudo no mundo? Eu me tornaria um nada absoluto. E será que a consciência de que logo mais eu deixaria de existir completamente e de que, portanto, nada existiria, não poderia ter a menor influência nem no sentimento de pena da menina, nem no sentimento de vergonha depois do meu ato vil. Afinal, eu tinha dado um pisão e gritado com uma voz selvagem por uma criança infeliz justamente porque não só não sinto pena, teria eu dito, como, se tive uma atitude vil e desumana, agora eu posso, porque daqui a 2 horas tudo haverá de extinguir-se. Vocês acreditam que foi por isso que eu gritei? Bem, agora, quase convicto disso, parecia-me claro que a vida e o mundo como se dependiam de mim agora. Seria até possível dizer que o mundo agora tinha sido como que feito só para mim. Eu me mataria com um tiro e não haveria mais mundo, pelo menos para mim. Isso sem falar que talvez realmente não houvesse nada para ninguém depois de mim. E o mundo todo, logo que a minha consciência se extinguisse, haveria de extinguir-se imediatamente como um espectro, como um atributo somente de minha consciência. E seria abolido, pois talvez o mundo todo e todas essas pessoas fossem apenas eu mesmo. Lembro-me sentado e refletindo, eu dava a todos esses novos problemas e se aglomeraram uns sobre os outros. Uma direção até completamente diferente e inventava coisas já completamente novas. Por exemplo, de repente me ocorreu a estranha reflexão de que se eu tivesse vivido antes na Lua ou em Marte, eu tivesse cometido lá algum ato dos mais indecentes e infames que se pudesse imaginar, eu fosse lá ultrajado e desonrado por causa dele, de um modo que se pudesse sentir e imaginar, talvez somente às vezes, num sonho, num pesadelo, e se vendo-me depois na Terra, eu continuasse a ter consciência daquilo que eu havia feito no outro planeta, e além disso soubesse que não voltaria nunca mais para lá, de jeito nenhum. Então, ao olhar da Terra para a Lua, tudo daria na mesma para mim, ou não. Eu sentiria vergonha por esse ato, ou não. Os problemas eram fúteis e supérfluos.
uma vez que o revólver já estava diante de mim, e eu sabia com todo o meu ser que aquilo certamente aconteceria, mas eles me perturbavam, e eu me encolerizava. Era como se agora eu não pudesse mais morrer sem ter resolvido certas coisas previamente. Resumindo, aquela menina me salvou, porque com aqueles problemas eu adiei o tiro. No quarto do capitão, nesse ínterim, tudo também começava a aquietar-se. Eles tinham terminado o jogo de cartas e estavam se ajeitando para dormir, enquanto isso resmungavam e terminavam preguiçosamente numa briga. Foi então que de repente eu peguei no sono na poltrona junto à mesa, o que nunca tinha acontecido comigo antes. Eu caí no sono absolutamente sem perceber. Os sonhos, como se sabe, são uma coisa muitíssimo estranha. Um aparece com nitidez horripilante, com um nível de detalhamento e minúcia digno de joalheiro, e o outro você passa por cima de tudo sem perceber, até mesmo do espaço e do tempo. Quem governa os sonhos, aparentemente, não é a razão, e sim o desejo, não é a cabeça, e sim o coração. E, no entanto, que coisas engenhosíssimas minha razão não realizava durante um sonho. Entretanto, aconteceu com ela, em sonho, coisas totalmente inconcebíveis. Meu irmão, por exemplo, morreu 5 anos atrás. Às vezes eu sonho com ele. Ele participa dos meus afazeres, ficamos juntos muito entretidos, e, no entanto, ao longo de todo o sonho, eu sei e lembro perfeitamente que meu irmão morreu e está enterrado. Como é que eu não fico admirado que, mesmo morto, ele esteja ainda assim ali, ao meu lado, cuidando dos afazeres comigo? Porque a minha razão admite plenamente tudo isso. Mas chega, eu passarei ao meu sonho. Sim, eu tive então esse sonho, o meu sonho do dia 3 de novembro. Eles me provocam agora, dizendo que, afinal, foi só um sonho. Mas por acaso não dá na mesma se foi um sonho ou não? Se esse sonho me anunciou a verdade? Afinal, uma vez que você descobriu e viu a verdade, você sabe que ela é a verdade. E não há e nem pode haver nenhuma outra, seja dormindo ou na vida. Pois que seja um sonho, que seja, mas esta vida que vocês tanto glorificam, eu que extingui-la com suicídio e meu sonho. Oh, ele me anunciou uma vida nova, grandiosa, renovada e forte. Escutem. Capítulo 3. Eu disse que peguei no sono sem perceber, e até como se continuasse a refletir sobre aquelas mesmas matérias. De repente, eu sonhei que pegava o revólver e, sentado, apontava-o diretamente para o coração e não para a cabeça. E antes eu tinha determinado que daria um tiro na cabeça, sem falta e mais precisamente na têmpora direita. Ao apontar para o peito, eu esperei um segundo ou dois, e a minha vela, a mesa e as paredes de repente puseram-se a se mover e a balançar diante de mim. Depressa eu disparei. Num sonho, você às vezes cai das alturas, ou morre, ou apanha, mas você nunca sente dor, a menos que de algum modo se machuque mesmo na cama. Aí você vai sentir a dor e quase sempre acordar por causa dela. Foi assim também no meu sonho. Eu não senti dor, mas tive a impressão de que, com o meu disparo, tudo dentro de mim estremeceu e de repente apagou-se. E ao meu redor tudo ficou terrivelmente preto. Fiquei como que cego e mudo, e então eu estava deitado, em algo duro. Eu estava esticado, de costas, sem ver nada, nem fazer o menor movimento. Ao meu redor, alguém andava e gritava. O capitão falava com a sua voz grave, e a dona da casa ganhia, e de repente, outra interrupção, e já estavam me carregando num caixão fechado. E eu sentia o caixão balançando e refletia sobre isso. E de repente, pela primeira vez, eu fui surpreendido pela ideia de que tinha morrido. Tinha morrido mesmo. Eu sabia disso e não tinha dúvidas. Eu não via nada e não me movia. Entretanto, eu sentia e refletia. Mas eu logo me conformei com aquilo e, como é costume nos sonhos, eu aceitei a realidade sem discussão. E aí me colocaram debaixo da terra. Todos foram embora. Fiquei sozinho, totalmente sozinho.
Eu não me movia. Antes, sempre que eu imaginava acordado como eu me sentia sepultado em meu túmulo, relacionava particularmente com o túmulo apenas a sensação de umidade e de frio. E assim agora eu sentia que estava com muito frio, em especial nas pontas dos dedos dos pés, mas eu não sentia mais nada. Eu jazia ali e, estranhamente, eu não esperava por nada, aceitando sem discussão que um morto não tem pelo que esperar. Mas eu estava úmido. Eu não sei quanto tempo me passou, 1 hora, ou alguns dias, ou muitos dias. Mas então, de repente, eu me olho esquerdo, que estava fechado, caiu uma gota d'água e que infiltrava pela tampa do caixão. 1 minuto depois dela veio outra, 1 minuto depois uma terceira, e assim por diante, sempre de minuto em minuto. Uma profunda indignação ardeu de repente em meu coração, e de repente eu senti nele uma dor física. É a minha ferida, pensei. É o tiro, a bala que está ali. E a gota continuava a pingar, a cada minuto e bem no meu olho fechado. E de repente eu clamei, não com minha voz, pois eu estava imóvel, mas com todo o meu ser, ao soberano de tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Quem quer que você seja, mas se você está aí, e se existe algo mais razoável que o que está acontecendo agora, permita que se dê também aqui. Se você está se vingando de mim, por meu irrazoável suicídio, através do horror e do absurdo da continuidade da existência, saiba que nenhum tormento que me possa caber nunca poderá comparar-se ao desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que ao longo de milhões de anos de tormento. Eu clamei e me calei. Durante quase 1 minuto, continuou um silêncio profundo e até caiu mais uma gota. Mas eu sabia, acreditava de maneira infinita e indestrutível que agora certamente tudo mudaria. E eis que de repente meu túmulo descerrou-se. Quer dizer, eu não sei se ele foi aberto ou escavado, mas eu fui tirado dali por algum ser obscuro e desconhecido, e nós fomos parar no espaço. De repente eu vi com clareza. Era noite cerrada e nunca antes existira tamanha escuridão. Nós voávamos pelo espaço, já distantes da Terra. Eu não perguntei nada àquele que me levava. Eu estava à espera e orgulhoso. Eu tentava me convencer de que não sentia medo e pasmava de admiração com o pensamento de que não sentia medo. Eu não lembro quanto tempo voamos e nem consigo imaginar. Tudo se deu como sempre acontece nos sonhos, quando você salta pelo espaço e pelo tempo e pelas leis da existência e da razão, e se detém somente naqueles pontos que o coração devaneia. Eu lembro que, de repente, eu vi uma estrelinha na escuridão. É Sirius? Perguntei. De repente, sem conseguir me conter, pois eu não queria perguntar nada. Não, é aquela mesma estrelinha que você viu em meio às nuvens ao voltar para casa. Respondeu-me o ser que me carregava. Eu sabia que eu tinha uma face que humana. Uma coisa estranha é que eu não gostava desse ser. Eu sentia... Vamos lá. Eu sentia até uma profunda repugnância por ele. Eu havia esperado pela completa inexistência e por isso eu dera um tiro no coração. Mas este estava nos braços de um ser obviamente não humano, mas que existia. Então, quer dizer que existe uma vida após a morte? Eu pensei. Com a estranha frivolidade do sonho, mas a essência de meu coração permanecia comigo em toda a sua profundidade. E se é preciso ser novamente, eu pensei, é viver novamente. E viver novamente pela intransponível vontade de alguém. Eu não quero ser derrotado e humilhado. Você sabe que eu temo, e por isso que me despreza. Eu disse de repente a meu companheiro de viagem, sem conseguir evitar a pergunta humilhante, em que se encerrava numa confissão, e sentido como que a picada de um alfinete em meu coração humilhado. Ele não respondeu à minha pergunta, mas de repente eu senti
que não me desprezavam e que me riam e que não riam de mim e nem tinham pena de mim, e que nosso caminho tinha um objetivo desconhecido e misterioso e que concernia somente a mim. O medo ia crescendo em meu coração. Algo mudo, mas tormentoso, me era transmitido por meu silencioso companheiro de viagem e como que penetrava em mim. Nós voávamos por espaços escuros e desconhecidos. Já fazia um tempo que eu havia parado de ver as constelações familiares aos meus olhos. Eu sabia que havia certas estrelas no espaço celestial cujos raios alcançavam a Terra somente depois de milhares ou milhões de anos. Talvez nós já tivéssemos percorrido esse espaço. Eu esperava por algo, como uma angústia terrível que atormentava meu coração. E de repente um sentimento familiar e altamente convidativo me fez tremer. Eu vi, de repente, o nosso Sol. Eu sabia que não podia ser o nosso Sol que gerou a nossa Terra e que nós estávamos a uma distância infinita dele. Mas eu soube, por alguma razão, com todo o meu ser, que aquele era o mesmíssimo Sol que o nosso, repetido e duplicado. Um sentimento doce e convidativo ressoou com a êxtase da minha alma. A afetuosa força da luz, aquela mesma que me gerava, ecoou em meu coração e ressuscitou-o. E eu senti a vida de antes, pela primeira vez depois do meu túmulo. Mas se esse é o Sol, se é o mesmíssimo Sol que é o nosso, eu exclamei, onde está a Terra então? E o meu companheiro de viagem indicou-me uma estrelinha que cintilava na escuridão com um brilho esmeraldino. Nós voamos diretamente bem na direção dela. E será possível que existam tais repetições no universo? Será possível que eu seja a lei da natureza? E se essa aí é a Terra, será que ela é a mesma Terra que a nossa? A mesmíssima que a nossa, infeliz, pobre, mas querida e eternamente amada? E que provoca o mesmíssimo amor torturante por ela, até em seus filhos mais ingratos? Exclamei, estremecendo com um amor irresistível, extasiado pela nossa querida terra de antes. Aquela que eu abandonara. A imagem da pobre menina, que eu ofendera, passando voando diante de mim. Você verá tudo, respondeu meu companheiro de viagem, e ouviu-se certa tristeza em sua voz. Mas nós nos aproximávamos rapidamente do planeta. Ele crescia diante dos meus olhos, e eu já distinguia o oceano, o traçado da Europa, e de repente um estranho sentimento de um grandioso e sagrado ciúme ardeu em meu coração. Como é que pode haver semelhante repetição? E a troco de quê? Eu posso amar apenas aquela terra que eu deixei, na qual ficaram os respingos do meu sangue quando eu, ingrato, extingui minha vida com um tiro em meu coração. Mas eu nunca deixei de amar aquela terra, e naquela noite, ao despedir-me dela, talvez eu tenha até amado de maneira mais tormentosa do que em qualquer outro momento. Será que existe tormento nessa nova terra? Na nossa terra, podemos amar verdadeiramente apenas com o tormento, e só através do tormento. De outro modo, não sabemos amar e não conhecemos outro amor. Quero o tormento para amar. Eu anseio, nesse instante, beijar coberto de lágrimas aquela terra que eu deixei. E eu não aceito a vida em qualquer outra terra. Mas o meu companheiro de viagem já me deixara. De repente, de maneira como que totalmente imperceptível para mim, eu surgi nessa outra terra, debaixo da forte luz de um dia ensolarado e maravilhoso, como num paraíso. Eu estava aparentemente numa das ilhas que compõem na nossa terra o arquipélago da Grécia, ou em algum lugar da costa do continente adjacente àquele arquipélago. Tudo era exatamente como aqui na nossa, mas, por toda parte, as coisas pareciam resplandecer como uma espécie de festividade e com um triunfo grandioso, sagrado e finalmente alcançado. O carinhoso mar esmeraldino,
rumorejava tranquilamente contra as margens e as beijava com um amor nítido, visível, quase consciente. As altas e belas árvores erguiam-se em toda a magnificência de sua cor e suas incontáveis folhinhas. Estou convicto disso, saudavam-me com um ruído tranquilo e carinhoso, e com que proferiam algumas palavras de amor. A relva ardia em vistosas flores aromáticas. Os passarinhos revoavam em bandos pelo ar, e sem medo de mim, pousavam em meus ombros, em minhas mãos, e com alegria batiam em mim com suas asinhas encantadoras e tremulantes. E finalmente eu vi e conheci os seres humanos daquela terra feliz. Eles mesmos vieram até mim. Eles me rodearam, me beijaram, filhos do sol, filhos do seu próprio sol. Ah, como eles eram belos! Nunca vi em nossa terra tamanha beleza num ser humano. Talvez apenas em nossas crianças, em meus primeiríssimos anos de idade, seja possível encontrar um reflexo distante, ainda que fraco, daquela beleza. Os olhos daqueles humanos felizes cintilavam como um brilho vivo. Em seus rostos resplandeciam a razão e uma espécie de consciência plena, até o ponto da tranquilidade. Mas aqueles rostos estavam contentes. Nas palavras e na voz daqueles humanos soava uma alegria infantil. Oh, no mesmo instante, ao primeiro olhar para o rosto deles, eu compreendi tudo, tudo. Aquela era a terra que não fora maculada pelo pecado original. Nela viviam humanos que não pecaram. Eles viviam no mesmo paraíso em que tinham vivido, de acordo com as tradições de toda a humanidade. Os nossos antepassados, pecadores, só com a diferença de que ali toda a terra era por toda parte um único paraíso. Rindo alegremente, aqueles humanos aglomeravam-se ao meu redor e me acariciaram. Levaram-me para sua morada e todos eles tentaram me tranquilizar. Oh, eles não me indagaram a respeito de nada, mas como já sabiam de tudo, ao que me pareceu, o desejavam arrancar, o quanto antes, o sofrimento do meu rosto. Bem, esse é o fim do capítulo 3. Continuamos na próxima leitura. Tchau, tchau.